Olá, hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre ideias inovadoras de computação, causas e consequências, né? Primeiramente, nós vamos começar falando sobre quem inventou o telefone celular, que é a partir desse dispositivo que surgiu muitos outros recursos para a inovação tecnológica. Uma vez, em um tempo remoto, houve um mundo sem telefone celular, onde as pessoas encontravam muita dificuldade para se comunicar. E houve uma outra época, não tão distante, em que os aparelhos, eram muito grandes, pesavam cerca de 1 quilo e tinham praticamente o tamanho de uma régua de colégio. Hoje, diferentes, são pequenos e leves. Segundo o professor de engenharia João Emandes Vieira, quem desenvolveu o sistema de algoritmo foi William Lee, pesquisador de telecomunicações da Universidade de Nova York, que em 1983, na cidade de Chicago, promoveu a primeira aplicação da plataforma de telefonia móvel. No entanto, o professor complementa que o advento da telefonia celular deve ser inserido em um contexto maior de evolução da tecnologia. A comunicação via rádio já existia há muito tempo. A grande vantagem foi utilizar a frequência para permitir a cobertura de áreas limitadas. Outros nomes também são relevantes na história do telefone celular. Martin Cooper, por exemplo, foi responsável por liderar a equipe que criou o Dynatec, primeiro aparelho portátil, que pesava pouco menos de 1 quilo e media 25 centímetros. A primeira demonstração do sistema ocorreu em abril de 1973 em Nova York. Para muita gente, no entanto, o inventor do telefone sem fio foi Nathan, fazendeiro norte-americano do Kentucky, que teria começado a trabalhar em sua criação em 1891. O aparelho desenvolvido tinha o tamanho de uma lata de lixo e chegava a alcançar 800 metros. A sua intenção era estabelecer contato entre as residências, então muito distante uma das outras. Em 1892, ele teria feito uma demonstração pública, com música e transmissão de diálogos a 5 receptores. No Brasil, a primeira ligação por telefone celular foi feita no Rio de Janeiro, em dezembro de 1990, ano em que o país teve cerca de 700 aparelhos habilitados. Hoje, o Brasil conta com cerca de 140 milhões de aparelhos em uso. Em todo o mundo, estima-se que existam aproximadamente 40 bilhões de celulares. Agora, sobre a robótica e inovação, que também é uma tecnologia inovadora na área da computação. Robótica é um ramo educacional e tecnológico que engloba computadores, robôs e computação, que trata de um sistema composto por partes mecânicas, automáticas e controladas por circuitos integrados, tornando sistemas mecânicos motorizados, controlados manualmente ou automaticamente por circuitos elétricos. As máquinas pode-se dizer que são vivas, mas ao mesmo tempo são uma imitação da vida. Não passam de fios unidos e mecânicos. Isso tudo junto concebe um robô. Cada vez mais as pessoas utilizam os robôs para suas tarefas. Em breve, tudo poderá ser controlado por robôs. Os robôs são apenas máquinas, não sonham nem sentem e muito menos ficam cansados. Esta tecnologia, hoje adaptada por muitas fábricas e indústrias, tem obtido, de um modo geral, êxito em questões levantadas sobre a redução de custos, aumento de produtividade
e os vários problemas trabalhistas com funcionários. O termo robô, pela primeira vez usado pelo tcheco Karel, em 1890 a 1938, numa peça de teatro. Estreada em janeiro de 1921, e o termo robótica foi popularizado pelo escritor de ficção científica Isaac Asimov, na ficção Robot, Eu, Robô, de 1950. Neste mesmo livro, Asimov criou leis que, segundo ele, regiam os robôs no futuro, né, que são as leis da robótica. Algumas das leis, né? Um robô não pode fazer mal a um ser humano e nem por omissão permitir que algum mal lhe aconteça. Um robô deve obedecer às ordens dos seres humanos, exceto quando estas contrariam a primeira lei. Terceira, um robô deve proteger a sua integridade física, desde que com isso não contrarie a primeira e a segunda leis. A ideia de se construir robôs começou a tomar força no início do século XX, com a necessidade de aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos produtos. É nesta época que o robô industrial encontrou suas primeiras aplicações. O pai da robótica industrial foi George Devon. Devido aos inúmeros recursos que os sistemas de microcomputadores nos oferecem, a robótica atravessa uma época de contínuo crescimento que permitirá em um curto espaço de tempo o desenvolvimento de robôs inteligentes, fazendo assim a ficção do homem antigo se tornar a realidade do homem atual. A robótica tem possibilitado às empresas redução de custos com o operário em um significativo aumento da produção. O país que mais tem investido na robotização das atividades industriais é o Japão. Um exemplo disso observa-se na Toyota. Porém, há um ponto negativo nisso tudo. Ao mesmo tempo que a robótica beneficia as empresas diminuindo gastos e agilizando processos, ela cria o desemprego estrutural, que é aquele que não gerado por crises econômicas, mas pela substituição do trabalho humano por máquinas. Ressalta-se, entretanto, que há algum ramo da robótica que gera um impacto social positivo. Quando um robô é, na realidade, uma ferramenta para preservar o ser humano, como robôs bombeiros, submarinos, cirurgiões, entre outros tipos, o robô pode auxiliar a reintegrar algum profissional que teve parte de suas capacidades motoras reduzidas devido a doença ou acidentes. E a partir utilização da ferramenta robótica ser reintegrado ao mercado. Além disto, estas ferramentas permitem que seja preservada a vida do operador. A robótica é usada em várias áreas. Podemos citar, por exemplo, para a construção de nanorobôs a fim de realizar operações em seres humanos, sem necessidade de anestesias. Na produção industrial, os robôs que são criados para produção e desenvolvimento de mercadorias e em produções avançadas como os dummies, feitos para transcrição de colisões de carros, os chamados crash tests. Meu nome é Márcia, né? Essa foi a minha parte no trabalho sobre ideias inovadoras de computação. Olá pessoal, meu nome é Maria Romualdo. Eu vou dar continuidade à apresentação do seminário. Não podemos falar de inovação e tecnologia e computação sem falar no Bill Gates, que foi mais conhecido como um magnata, filantropo,
e autor norte-americano, que ficou conhecido por fundar, junto com Paul Allen, a Microsoft, a maior e mais conhecida empresa de software do mundo em termos de valor de mercado. Hoje, o Gates ocupa atualmente o cargo de presidente não executivo da Microsoft, além de ser classificado regularmente como a pessoa mais rica do mundo, posição ocupada por ele de 1995 a 2007, 2009 e em 2013. Ele é um dos pioneiros da revolução do computador pessoal. Vou falar um pouquinho sobre sua infância, para vocês conhecerem melhor. Ele frequentava as melhores escolas particulares de sua cidade natal e foi admitido na prestigiosa Universidade de Harvard, né? Mas ele abandonou o curso de Matemática e Direito no 3º ano para dedicar-se à Microsoft. Trabalhou em Taito com o desenvolvimento de software básico para máquinas de jogos eletrônicos até os 16 anos. Também trabalhou como pesquisador visitante na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Com apenas 17 anos, desenvolveu junto com Paul Allen um software para leitura de fitas magnéticas com informações de tráfego de veículos em um chip da Intel. Com esse produto, Gates e Allen criaram uma empresa, a Traffic Data. Porém, os clientes desistiram do negócio quando descobriram a idade dos donos, pois eles eram muito jovens, né? Mas mesmo assim eles não desistiram de sonhar. Enquanto estudavam em Harvard, os jovens desenvolveram um interpretador da linguagem BASIC para um dos primeiros computadores pessoais a ser lançado nos Estados Unidos, o Altair 8800. Após um modesto sucesso na comercialização deste produto, Gates e Allen fundaram a Microsoft, uma das primeiras empresas no mundo focadas exclusivamente no mercado de programas para computadores pessoais, ou os PCs. Gates adquiriu ao longo dos anos uma fama de visionário, pois ele apostou no software na época que os hardwares eram considerados muito mais valiosos. Então ele teve um timbre assim, de mercado, né, pessoal? E de negociador agressivo, chegando muitas vezes a ser acusado por concorrentes da Microsoft por utilizar práticas comerciais desleais. Então, isso não é muito bom. Mas não deixa de ser um cara inteligente, não é, pessoal? O primeiro computador pessoal foi Ken. Tinha 256 bytes de memória e foi anunciado na revista científica. Todavia, não possuía CPU e era como outros sistemas dessa época, projetado para uso educativo, ou seja, demonstrar como um computador de verdade funcionava. No ano de 1977 foi lançado o primeiro microcomputador como conhecemos hoje, da Apple, né? Lembram aquela marca que tem? Apple quer dizer maçã, uma máquina a marca que tem geralmente nas capas, né? Muito conhecida. Nos anos 90, a IBM, líder do mercado de grandes computadores, resolveu entrar no mercado da microinformática com o PC. Porém, faltava o sistema operacional. Para isso, fechou o contrato com a recém-criada Microsoft, que é do Gates, né? Todavia, a Microsoft não possuía software para o processador da Intel. Decidiu comprá-lo, pagou cerca de $50 mil, personalizou o programa e vendeu por 8 milhões. Mantendo a licença do produto, este viria a ser o MS-DOS. Vou falar um pouquinho também sobre a Microsoft, que Bill Gates, então com 19 anos, estava com Paul Allen e produziu. No ano de 1998, Gates promoveu a Steve Ballmer, um amigo de longa data, ao posto de presidente da Microsoft e publicamente passou a ter uma participação menos ativa nos processos decisórios da empresa. Bill Gates anunciou em 16 de junho de 2006 que iria deixar progressivamente o cargo de diretor da Microsoft em 2008 para poder ocupar a fundação de caridade Bill Melinda Gates Foundation. Em 2008, Bill Gates retirou-se definitivamente da Microsoft para se dedicar inteiramente aos seus projetos filantrópicos. Mesmo assim, ele participava
mas dedicava mais tempo o seu tempo livre mais para a área de saúde e educação. E na sua fundação, ele também é considerado lidera o ranking de mais ricos do mundo desde 95 pela revista Forbes. Em 99 em 1900 ultrapassou a marca de 100 bilhões desde 2000, graças à sua produção graças ao valor nominal da Microsoft vem caindo após o estouro da internet, também após várias doações multibilionárias feitas por Gates a projetos filantrópicos. Então ele ficou um pouquinho menos rico, mas continua muito rico. Gates, como terceiro homem mais rico, em 2008 é o mais rico do mundo, com fortuna estimada a 58 bilhões de dólares. E em 2010 a fortuna volta a assumir a fortuna de Carl Zimmerhell volta a assumir o primeiro lugar na lista com uma diferença de 3 bilhões de dólares, deixando Bill Gates com a posição de segundo homem mais rico, isso em 2010. Em maio de 2013, Bill Gates voltou a ser o homem mais rico do mundo, ultrapassando o mexicano. Ele casou com Melinda Gates, não se fala, aqui não tem um ano na nossa pesquisa. Ele é considerado uma das 100 pessoas mais importantes do século, na lista do Sunday Times. Lançou vários livros, alguns eu vou citar, que são as 10 lições do homem que revolucionou a tecnologia, pela editora Gente. Os Heróis da Revolução, em outro livro dele. Bill Gates, outros livros em inglês que nós não temos a tradução. Outra ideia também inovadora agora do nosso século, no tempo atual, é o WhatsApp, que a maioria das pessoas conhece. O criador do WhatsApp foi de faxineiro a bilionário. Vamos conhecer um pouquinho, né, sobre esse famoso aplicativo. Com a venda do WhatsApp, inclusive o WhatsApp vendeu para o bilionário Facebook, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre o Facebook. O ucraniano Jan Koum, um dos criadores do WhatsApp, passou a fazer parte de uma pequena parcela da sociedade e do clube de bilionários do Vale do Silício. Segundo a revista Forbes, ele deve passar agora para ter um patrimônio equivalente a 64 bilhões em dinheiro e ações do Facebook. Só que diferente de outras personalidades do mundo da tecnologia, como Bill Gates, Mark Zuckerberg e Larry Page, veio de uma família pobre e passou por dificuldades na sua adolescência. Ele nasceu em 76, em um vilarejo próximo a Kiev, na capital da Ucrânia, e foi para os Estados Unidos aos 16 anos com sua mãe. Nessa época, sua família entrou para o programa de assistência social para imigrantes e tinha que ir semanalmente até o posto social. Então ele passou bastante dificuldade, até pegava aqueles vale alimentação. A mãe dele trabalhava como babá para sustentar a família e ele trabalhava como faxineiro em supermercado para ajudar como podia no sustento da sua família. Conseguiu uma vaga na universidade, só que não chegou a concluir o curso. Entre 2000 e 2007 ele começou a trabalhar no Yahoo, onde conheceu Brian, com quem criou o WhatsApp. Ambos saíram da Yahoo em 2007 e Acton tentou emprego em outras empresas do Vale do Silício, incluindo Twitter e Facebook. Sem sucesso, em 2009 a dupla teve a ideia de criar o WhatsApp, inicialmente com uma versão apenas para o iPhone. Quando viram o tremendo sucesso, expandiram para o Android. O aplicativo cresceu rapidamente e alcançou 450 milhões de usuários. Então, alguns dados sobre o WhatsApp: 400 milhões de usuários, dos quais 72% usam os aplicativos, 32 pessoas trabalham na engenharia de software, 50 bilhões de mensagens são processadas diariamente, 500 milhões de fotos processadas por dia, nunca investiram nem um centavo em divulgação e marketing.
Use essa afirmação. Vamos falar um pouquinho também, não podemos falar de ideias inovadoras sem falar do Facebook, né, do Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg é um programador e empresário norte-americano que ficou conhecido mundialmente por ser um dos fundadores do Facebook, a maior rede social do mundo. Ele fundou o Facebook em 2004, juntamente com Edward e Chris, quando eram estudantes na Universidade de Harvard, no ano 2010. Em março, a revista Forbes colocou o Zuckerberg na 36ª posição na lista de pessoas mais ricas do mundo. Ele é filho de um psiquiatra e um dentista, uma psiquiatra e um dentista, né? E na escola onde estudava, teve grande destaque em arte e cultura clássica. Foi transferido para uma outra universidade, onde ganhou vários prêmios de ciência, astronomia, matemática e física. Então, essas ideias inovadoras mais recentes, que é o uso do celular, de acordo com a sua velocidade e praticidade, a robótica com a educação, a questão da Microsoft, do Bill Gates, a gente não pode deixar de falar do WhatsApp, que acabamos de falar agora, e também as considerações que nós temos no nosso trabalho, para que fique bem claro que sem as tecnologias, hoje o mundo não fica, né? Realmente a gente não pode pensar no nosso dia a dia sem falar das tecnologias. A gente não pode deixar de falar que sem elas o mundo não haveria tido essa evolução, a revolução, não é isso? Então, o que é inovação mesmo? Para a gente falar um pouco. Inovar é fazer algo diferente. Então, está aliado também com a criatividade. Então, a tecnologia é isso, né? É fruto da criatividade de algumas pessoas que acreditaram no futuro, né, da nova geração. E com isso nós temos as causas e as consequências, né? De tudo isso. Tem falhas na segurança, que a gente vê muito esses hackers invadindo a internet. Uso comercial de informações pessoais são levados também, vendidos, muitas vezes usados erroneamente. Vou falar um pouco do Facebook, utilizar também manifestações populares contra a corrupção aqui no Brasil, foi marco, né, mais recentemente. E o nosso presente trabalho realmente consiste em apresentar ideias inovadoras de computação e suas causas e consequências. Nós esperamos que vocês tenham gostado e que essas ferramentas tecnológicas já estão inseridas, né, como nós havíamos falado, no dia das pessoas. É um desafio para muitos separar os vícios que têm e as virtudes que as novas tecnologias propiciam. O conteúdo dessas novas tecnologias influenciam nos modos de viver e conviver. Cabe a cada indivíduo construir e modificar o ambiente político, filosófico, econômico e religião em que estão inseridos, fazendo um bom uso na formação e juízos de valor. Nós deixaremos também uma frase que marcou muito nessa questão de nosso trabalho, né? Que é uma frase de Platão. As grandes naturezas produzem grandes vícios, assim como grandes virtudes. Então, Platão falou isso. Nós esperamos que vocês tenham gostado da pesquisa sobre computação e a questão da inovação. E até uma próxima aula. Obrigada.